Vamos lá, minha gente. Então, conforme vocês viram no vídeo anterior, hoje sim vamos tentar fazer a recomendação de leitura. O nosso caro amigo aqui, Thiago. É isso aí. Vai dar certo. Vai dar certo hoje. certo. Mas, de certa forma, antes dele fazer a recomendação de leitura, eu gostaria de estar recomendando aqui, agradecendo a minha mãe, que a minha mãe ela gosta muito do Prisma. Ah, legal. Tá, então por isso que eu estou com essa camiseta. Ela esteve participando recentemente de um culto, né, que o Prisma fez, e ela acompanha ele desde que ela era da minha idade, né? Minha mãe é nascida na igreja e falou: mano, você precisa gravar com ela. Pronto, Muito tô aqui legal. com a camiseta. Então, também um abraço aí pro pessoal do Prisma. Também gosto muito das músicas deles e recomendo a música Meu Lugar. Assistam aí, ó, no final do vídeo conosco. Então aqui, ó, beleza. Como é afinal... Afinal será o Caramba, fim. o afinal é bem pequenininho. É. Como afinal será o fim? É isso aí. Por que esse livro aí te chamou a atenção? Então, nós estávamos falando na última lição sobre escolhas, né? Isso. E eu entrei na igreja com 16 anos, né? Então, em 2002 eu me batizo. E lá para 2004, mais ou menos, 2005, o autor desse livro, que é o César Augusto da Costa, ele fez um final de semana de estudos de escatologia bíblica dentro da igreja de Vila Carrão, lá na igreja de Vila Carrão, né? Certo. E trouxe um banner gigantesco, né, com a cronologia dos eventos e tal. Eu achei aquilo sensacional, cara. Aí sim. E ele divulgou o livro dele, né? E eu lembro que na época eu não tinha dinheiro pra comprar esse livro. E um amigo meu comprou. E ele leu e tal. Eu falei, eu chamo a Maruan, esse meu amigo. Então, Maruan, beijo no seu coração, cara. É nóis. Saudade de você, viu, meu irmão? E ele comprou esse livro. E primeiro ele leu, né? E eu, maluco, falou, mas já terminou, cara? Já terminou? Não, já terminei. E ele me emprestou. E eu lembro, crianças, não façam isso em casa. Eu lembro que eu levava esse livro pra escola e ao invés de entrar, eu ficava numa praça perto da escola estudando esse livro. Olha, foi por uma coisa boa, tá? Vamos falar... Vamos dar um desconto pra ele, tá? Não foi certo o que ele fez, Não foi certo, mas deu bom depois, tá? Ok. eu tava tranquilo, Beleza. tranquilo nessa época. Então você Tava com faltava boas na notas, eu escola faltava pra na ler o escola livro, pra ler cara. o livro, porque eu sabia Não que acredito. eu sou o único adventista da minha família. Eu sabia que se eu falasse pra minha mãe, tudo bem, então ó, eu vou, ao invés de ir na escola, eu vou ficar lendo esse livro. Tá? Ela vai falar, meu, cria vergonha na cara, vai pra escola, cara. Né? Então, fiz isso acho que uma ou duas vezes, eu terminei o livro bem rápido, né? E é um livro sensacional. Até hoje aí, quem tem dúvidas a respeito das profecias de Apocalipse, Daniel e Apocalipse, o livro também trata um pouco sobre Daniel. Estude esse livro, é muito bom, né? Tem gráficos enormes, é muito legal de verdade. Fica a minha recomendação aí. Então você leu esse livro antes de entrar na igreja? Não, eu já estava Já na igreja. estava na igreja. Isso. Ah, tá. Depois de 1 ano, 2 de batizado, Bacana. né? Mas muito legal, cara. muito Aí legal. sim, então é um livro novo, né, que ninguém tinha falado até então. É. Então fica aí com essa dica. Acho que Então, 1 ano depois, 17, eu acho que é isso aí mesmo. 17. então ufa, passou, né? Agora sim, beleza. Quanto tempo foi a recomendação de leitura que a gente precisa continuar o assunto da lição. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos, meu amigo, ó. A quinta-feira é da hora porque ela sempre está relacionando o livro de Levítico com o próprio Cristo. E não foi diferente aqui na lição número 12. Qual é a relação entre o sacrifício de Cristo e a pureza que está se dizendo lá em Levítico capítulo Legal. 18? Bom, olha só. Normalmente, o mundo cristão, ele coloca como situações opostas a graça e a lei. Certo. O livro de Levítico é um livro de leis. Ponto. Tá? E aí muitos falam, mas então ficou para trás, porque agora a graça. Para começar, a pessoa que fala isso e fala, não, mas agora a graça, é porque realmente precisa voltar e ler o livro de Levítico. Melhor, né? Porque lê de novo para ver se entende. Porque, na verdade, a graça sempre existiu. Deus, desde que Adão peca, ele estabelece um sistema sacrificial
de justiça imputada. Né? Então, quando Adão peca, ele fala o seguinte: olha, se comerdes do fruto, certamente morrereis. Né? Ok. Só que nós vemos que Adão ele não morre naquele exato momento. Adão, ele morre lá no seu avançado de idade, né? 900 e tantos anos depois. Mas naquele momento quem morre é um cordeiro. Representando a quem? Ele mesmo. A Cristo. Ah, Jesus, né? desculpa. Agora, por que isso? Né? Se você for pegar a dinâmica toda de Gênesis, você vai ver o seguinte. A mulher come o fruto, ela apresenta o fruto a Adão. Adão, com quem tinha sido feito o pacto, come também. Ambos percebem que estão nus e se escondem. Né? Fazem folhas de parreira para tampar, né? Ver se resolve o problema. Essas folhas são a nossa própria justiça. Né? E aí Deus chega e fala assim: pô, cadê vocês? Adão, cadê você? Fala: ah, Senhor, é porque eu vi que o Senhor estava chegando, eu tive medo e me escondi. Aí, é o pai, né? Deus não sabia que ele havia pecado? Óbvio que ele sabia. A questão é a seguinte: às vezes você precisa reconhecer que pecou. E quando Deus pergunta: porventura comestes do fruto que eu te disse para não comer? Deus não sabia? Lógico que ele sabia, né? A questão é a seguinte: você reconhece que você errou. O que Deus estava pedindo ali era tão somente um reconhecimento. Você reconhece que você errou? E aí ele fala o seguinte: então, a mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu e eu comi. Aí pronto. Não era isso, cara. Não era, cara. Não. Errou feio, errou rude. Errou entendeu? de novo? Não dá, cara. Caramba. Não. Então, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Aí fala: você fez isso? Fala pra Eva. Então, a serpente me enganou e eu comi. Eva foi a mais honesta. Eva não mentiu. Eva falou: olha, realmente ela me enganou e eu comi, né? E aí Deus fala: olha, então por conta disso, e aí vem, né, as circunstâncias, as consequências do pecado que a gente estava falando mais atrás. Mas o fato é o seguinte: essa aparente dicotomia, essa aparente divergência entre lei e graça, ela não existe. Porque somente se eu me proponho a cumprir o que a lei determina, somente tentando fazer isso, eu vou perceber: olha, realmente é só pela graça a nossa salvação. Certo. Agora, se não existe lei, não existe regra. Se não existe regra, não existe transgressão. Fica oba-oba. Se não existe transgressão, pra que a graça? Tá todo mundo salvo. Vira festa, né, o negócio. Exatamente, né? Então, a proximidade entre esses dois temas é exatamente essa. Uma, a graça sempre existiu. E o livro de Levítico é muito claro quando aponta isso. E duas, somente quando eu me coloco à disposição de cumprir o que a lei determina, somente a partir daí que eu consigo realmente entender o valor da graça. Né? Se eu falar pra você assim: Luan, o negócio é o seguinte, eu vou pagar agora a sua dívida de 2,5 milhões de reais. Oh, coisa boa. Mas você tem uma dívida de 2,5 milhões? Não. Aí você vai falar: meu, ó, obrigado aí pela disposição, mas eu não tenho uma dívida de 2,5 milhões para que você pague por mim. Mas o cara que tem uma dívida de 2,5 milhões, ele vai falar: opa, eu quero esse negócio aí. Sim. Né? Então veja, ter a dívida é justamente se propor ao cumprimento da lei. Quando eu me proponho ao cumprimento da lei, eu me aproximo de Deus. Quando eu estudo os 10 mandamentos, que são a figura espelhada do caráter de Deus, eu falo: olha, realmente eu não consigo chegar nisso. E é somente a partir disso que eu consigo entender o valor da graça. De alguém chegar pra mim e dizer o seguinte: Tiago, você não consegue. Eu não consigo, Senhor. Tá, mas você se arrepende? Você reconhece o seu erro? Eu reconheço, Senhor. Então tá bom, então eu vou tirar o meu manto de justiça e eu vou colocar sobre você. Legal. Então isso é justiça imputada. E o livro de Levítico, ele traz exatamente isso, de cabo a rabo. Então, minha gente, só porque ele falou da recomendação de leitura, o assunto sobre Levítico e Jesus continua amanhã. É isso aí. Porque eu quero conversar com vocês sobre esse assunto aqui, dessa última pergunta que reservei, que é muito interessante. Então, é isso aí, Thiago. Até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã. Valeu, pessoal.